Devocional da série Sobrevivendo o Seu Deserto. Dica de sobrevivência número 6. Procure alimento. Parte 1. Encontrar uma fonte de alimento no deserto ajuda o sobrevivente a manter a energia e o foco. Existem alguns tipos de plantas no deserto que podem ser comidas, outras, entretanto, são venenosas. Portanto, uma pessoa precisa tomar muito cuidado com o que comer quando estiver no deserto, quando estiver sem provisões. É por isso que o ideal é aprender o que é ou não comestível antes de se ver em uma situação de emergência. Infelizmente, nem todo mundo pode contar com esse luxo. Como povo de Deus, entretanto, nós temos esse luxo. Já conhecemos de antemão a nossa fonte de alimento no deserto. Ela é sempre saudável, sempre pura. E como mencionei na segunda dica de sobrevivência, nossa fonte de alimento está sempre disponível. Israel a recusou em seu tempo no deserto, mas Jesus a acolheu em sua vida. Em Mateus capítulo 4, verso 4 diz: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Este versículo significa que, juntamente com o Espírito, a palavra de Deus é a essência da vida humana. A verdadeira vida não é definida por nossa existência natural ou pelo sustento, comer pão. Tampouco é definida por se chegar ao nosso lugar de destino, como uma terra que emana leite e mel. A verdadeira vida é a vida eterna, que só é possível por meio da palavra de Deus. Em João capítulo 1, versos 1 a 4 diz: "No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens." O próprio Jesus é esta palavra. E ele disse: "As palavras que eu lhes disse são espírito e vida", diz João capítulo 6, verso 63. Isso significa que a forma como nos relacionamos com as palavras de Deus é a maneira como nos relacionamos com Jesus, que é a própria vida. Por isso ele disse às pessoas religiosas que se opunham a ele, em João capítulo 5, versos 39 a 40. "Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida." Esta verdade é tão importante que o próprio Deus levou o seu povo pelo deserto para lhes ensinar. Ele os conduziu a uma situação difícil, os humilhou e permitiu que passassem fome para que descobrissem da maneira mais dura possível que confiar em Deus e obedecer a sua palavra é a própria vida. Em Salmo 119, verso 67 diz: "Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra." Por isso, Deus nos leva através de um deserto espiritual para aprendermos a guardar a sua palavra. O bom dever cristão de ler a nossa Bíblia não é suficiente. O propósito de nosso Pai para nós é que vivamos segundo toda a sua palavra. Isso tem dois aspectos que merecem nossa atenção. Em primeiro lugar, viver pela palavra significa banquetear-se com a sua verdade até que se torne o nosso modo de pensar. Uma coisa é ler a Bíblia, outra muito diferente é devorar suas palavras até que, como um pregador disse, elas devorem você. A palavra de Deus deve tornar-se nossa cultura mental, o modo de pensar transformado do estado natural para o estado divino. É por isso que eu falo sobre banquetear-se na palavra. Não podemos ler a nossa Bíblia simplesmente para preencher o tempo devocional. Devemos compartilhar do apetite de Jeremias, que diz em Jeremias capítulo 15, verso 16: "Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração." E o salmista disse em Salmo 119, verso 3: "Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca."
Isso significa que conformamos nossos velhos padrões de pensamento à forma divina de pensar, como revelado nas Escrituras. Lemos, estudamos, meditamos, confessamos nossos pecados, declaramos vitória, memorizamos a palavra, bombardeamos a nós mesmos com a palavra de Deus, até que ela começa a reformular os padrões em nossa mente e a nos responder: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, diz Provérbios capítulo 6, versos 20 a 22. Com a palavra de Deus gravada em nossa alma, nossa vida passa a ter essa forma. Então, não estamos mais apenas lendo a palavra, mas vivendo por ela. O deserto é muitas vezes determinado por Deus para que façamos da sua palavra a suprema fonte de nossa vida. A palavra é, portanto, a única coisa pela qual devemos viver. Novamente, é a única coisa de que precisamos. É o nosso banquete no deserto. Na semana que vem, veremos a dica de sobrevivência número 6, Procure Alimento, mais parte 2. Até lá, que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Daniel Colenda, titulado Sobrevivendo o Seu Deserto. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do Ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.